É o caso de Maria António, um nome fictício que demos a uma residente de Luanda que comercializa roupas usadas para sustentar os seus filhos. Ela quer manter a privacidade sobre o seu nome. E também não quer deixar-se fotografar. O que soubemos sobre ela é também a realidade de muitas outras mulheres aqui. Não é fácil ser uma mãe solteira em Angola, é muito difícil ser mãe solteira neste país e ter de velar por tudo, desde alimentação, vestuário, saúde e até a própria educação, tudo, sem ajuda do pai dos nossos filhos, contou-nos a mulher. Também Tantine Kumanejia é uma mulher angolana separada do seu antigo esposo há já alguns anos. Diz que é difícil suportar as despesas sem o apoio do pai dos filhos. Ele não presta assistência, desabafa, questionada se já alguma vez procurou a justiça para obrigar o antigo esposo a cumprir com as suas obrigações. Tantine disse que sim, já procurei, mas não tive êxito. Pai de nenhum filho deveria ser levado à justiça porque, de fato, ele sabe que tem filhos e esses devem ser sustentados por amor e não porque lei obrigou-lhes, disse. Mas na prática, isso é diferente para muitas mulheres. Lucas Pedro é jornalista angolano e autor do livro Prestação de Alimentos aos Menores e aos Demais. Seu trabalho explica como as pessoas devem agir quando estão diante desta situação, é ajudar a sociedade a olhar mais para a aplicabilidade destas normas já existentes e que se responsabilize, de fato, as pessoas condenadas a sustentarem os menores e também os demais, disse. A violência doméstica é outro problema que afeta muitas famílias, sobretudo as mais vulneráveis socioeconomicamente. Maria António diz que já foi vítima por muitas vezes. Ouvir falar da violência parece ser algo normal. Mas passar por ela é mesmo complicado e terrível, afirmou. Ela detalha como a violência contra ela acontecia. Meu esposo chegava em casa alcoolizado e começava a ofender-me, batia-me sem razão, talvez porque eu não lhe respondesse. Quando ele falava eu me calava e acho que isso dava-lhe mais raiva. Mas era a minha forma de agir, desabafa. A DW África também conversou com a presidente da Plataforma para o Desenvolvimento da Mulher Africana, PADEMA. A partir de Lisboa, Portugal, Luzia Muniz explica como a organização celebra o dia 31 de julho em tempos de Covid-19, devido à pandemia que assola o mundo e atinge de forma particular as mulheres. A PADEMA vai assinalar o histórico Dia da Mulher Africana com uma feira online que se realiza este sábado, 31,07, com início às 16 horas, hora local, disse. O evento terá poesia e dança e será moderado pela Carla Valemo, diretora do Departamento de Comunicação, Cultura e Artes da organização, e decorrerá sob o lema Mulheres da Diáspora e os Valores Identitários Africanos. Questionada sobre os principais problemas que afetam a mulher africana na diáspora, Luzia disse que os problemas quase sempre são idênticos aos já mencionados, como o desemprego e a violência de género, mas, na diáspora, as mulheres são discriminadas também por serem negras e por estarem na base da pirâmide social. Além disso, há ainda a estrangeirização, explica ela, e isso significa que, independentemente destas mulheres nascerem, ou não, em território europeu, serão tratadas sempre como estrangeiras, disse. Além dos problemas já mencionados, a pandemia do coronavírus aumentou as dificuldades para muitas mulheres. Elas são as principais vítimas do desemprego ou são submetidas a empregos precários. Por isso, não têm os direitos sociais garantidos. Ou seja, não beneficiam da ajuda dos Estados destinada a ajudar as vítimas da pandemia, são empregadas de limpezas e outros trabalhos básicos, incluindo limpeza de hospitais, diz Valemo. Enquanto muitas pessoas beneficiam do direito de trabalhar em casa durante a pandemia, para estas mulheres não há este direito, afinal, não se apanha o lixo pela internet, explica, estão também mais expostas ao risco de contágio da Covid-19. Esta vulnerabilidade deve-se também ao fato de serem forçadas a usar os transportes públicos para as suas deslocações para trabalho e exercerem trabalho presencial. Para a socióloga, os países africanos deviam aproveitar melhor os seus cérebros na diáspora. A União Africana, UA, já percebeu isso e elevou a diáspora à categoria de sexta região do continente, com planos de criação de entidades próprias para facilitar o melhor contributo da diáspora para o desenvolvimento de África, acrescentou. E, neste dia dedicado à mulher africana, Luzia Muniz deixa o recado: o combate às desigualdades deve começar na mais gritante de todas as desigualdades, essa espécie de apartheid de género. Discotecas reabrem, mas pistas de dança continuam interditas. Tóquio 2020. Nelson Évora quer conquistar um adeus de ouro na Sicília e na Turquia. Várias frentes de incêndios continuam ativas. Confrontos entre polícias e manifestantes nas ruas de Paris. Banco do Sporting aplaudiu de pé obra de arte de Pedro Gonçalves. Chá Quaresma. Pedro Gonçalves dá vantagem ao Sporting com trivela genial. Marcelo desvaloriza a ausência de Bolsonaro, só dança quem está na roda. Marcelo reuniu com imigrantes portugueses no Brasil. Protestos anti-certificado Covid em Paris terminam em violência e com detenções. Internados nos cuidados intensivos. Quase 70% têm menos de 59 anos. Variante Delta.
Autoridades de saúde dos Estados Unidos deixam alerta de perigo. Milhares de imigrantes regressam a Portugal depois de quase 2 anos de pandemia. Centenas de adolescentes entre os 12 e os 17 anos vacinados na Madeira. Que momento! Mateus nega o golo a Pedro Gonçalves com enorme defesa. Passe sensacional de Nuno Mendes. Juvane não perdoa e adeptos vão à loucura. Banco Leonino antecipou o golo assim que Nuno Mendes passou a Juvane por content_offer. Manuel Luamba.